Êxodo, capítulo de número 1. Eu vou fazer a leitura de todo esse capítulo, que vai do verso 1 ao verso 22. E mesmo assentados, os irmãos acompanhem com atenção. Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao 22, diz assim a palavra de Deus. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Jesus disse certa vez que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Isso está lá em Mateus, capítulo de número 16. E aí, se você perceber, desde o jardim do Éden, a igreja de Deus, porque Adão e Eva eram a igreja de Deus lá no jardim. Desde o jardim do Éden, a igreja do Senhor, ela enfrenta perseguições e tentações, com tentativas de ser destruída. Não era simplesmente, a proposta de Satanás não era simplesmente fazer com que Eva e Adão fossem semelhantes ou iguais a Deus em conhecimento, mas era destruir a comunhão deles com Deus. Era destruir a vida deles de intimidade com o Senhor. Então, desde o princípio, o diabo, nosso inimigo, tenta nos afastar do Senhor e destruir a igreja. Eu penso que, de um lado, e num primeiro momento, isso é um alerta para nós. Você deve
pensar e entender que talvez para alguns aqui, ou para muitos aqui, não tenha sido fácil vir aqui nesta manhã. Talvez alguma dificuldade, algum problema ontem, algum problema hoje, e talvez fez você se sentir tentado a não estar aqui buscando a Deus e ouvir a palavra de Deus. É certo que muitas vezes nós enfrentamos situações que tentam nos afastar do Senhor, tentam nos destruir, roubar a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com a palavra. E a gente não pode esquecer disso, que a nossa luta não é contra situações externas, físicas e materiais, mas a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 6. Mas ainda que nós sejamos alertados nesta manhã de que nós enfrentamos uma luta e de que existem forças tentando destruir a igreja, nós ficamos alentados, consolados, confortados, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque Satanás, o diabo, ele tenta destruir a igreja, mas ele não consegue destruir a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. E isso deve trazer um renovo, uma alegria, porque eu posso sozinho, e a gente costuma falar isso, uma brasa fora da fogueira, fora do braseiro, ela esfria. Há uma grande probabilidade de você abandonar o Senhor andando sozinho. Existem muitos cristãos dos nossos dias que têm apostatado e abandonado a fé, porque acharam que poderiam seguir uma carreira cristã, uma carreira solo. Mas não é possível. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não contra um membro. É necessário que a gente caminhe junto, que a gente esteja junto, como corpo de Cristo, para perseverarmos e permanecermos na presença do Senhor e nessa jornada cristã. E esse texto é um alento para nós, ainda que expresse as lutas que o povo de Deus enfrenta. E aí, se você lembrar lá em Gênesis, capítulo de número 15, verso 13, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Deus chamou Abraão, alguém que não tinha filho ainda, e já nos seus 75 anos, nos seus 70 anos, Deus chamou Abraão e promete a ele fazer dele um grande povo. E aí ele avisa Abraão, olha, esse povo, a sua descendência será peregrina numa terra estranha. A sua descendência será reduzida à escravidão. A sua descendência será afligida por 400 anos. Deus faz uma promessa a Abraão e promete fazer dele um grande povo, mas ao mesmo tempo diz, olha, a sua descendência vai ser peregrina num outro lugar, numa outra terra que não é essa que eu estou prometendo a você, vai ser escrava e vai ficar lá por 400 anos. E Deus fez essa promessa. O tempo passou, Isaac, o filho da promessa, nasceu. Isaac também tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, 12 filhos e uma filha. Mas eram 70 pessoas que, por causa de uma grande fome que alcançou todo o mundo da época, eles se viram obrigados num plano emergencial, ou num plano providencial de Deus, irem ao Egito. Saem da terra de Canaã e descem ao Egito. E lá é aquele lugar, longe da terra da promessa, que Deus iria cumprir aquela palavra. Abraão, olha para cima, lá está lá em Gênesis 15, verso 5. Olha para cima, contra as estrelas do céu, se é que você pode, porque assim vai ser a sua descendência. E aí aquele grupo de 70 pessoas, sem contar José e a sua família, então poderia colocar aí mais uns, embora José teve 2 filhos, então contaria 74, mas a família na época não era contada apenas com pai, mãe e filhos, né? Eram os agregados também. E até mesmo alguns servos faziam parte. Então, se a gente pudesse arredondar 80, 100 pessoas,
É um grupo muito pequeno em relação à promessa de Deus. Mas é nesse lugar, longe da terra da promessa, que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó iriam se multiplicar como as estrelas do céu. É nesse lugar que os israelitas iriam conhecer o poder de Deus. Que eles não conheceriam apenas Deus das histórias de Noé, de como Deus guardou um povo no dilúvio, como Deus espalhou as línguas, lá em Babel, em Gênesis 11, como Deus chamou Abraão para ser seu servo e prometeu a ele uma terra, prometeu fazer dele uma grande nação. Agora os israelitas iriam conhecer Deus de perto, iriam conhecer o poder de Deus. E aí no verso de número 5, você encontra esse número, 70 pessoas chegaram ali ao Egito. E lá no capítulo 12, verso de número 37, Moisés registra que eram em torno de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí a maioria dos estudiosos dizem que se fossem contar mulheres e crianças, era uma multidão que se aproximava a 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Deus cumpre essa promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Deus multiplicou a descendência de Abraão depois de um período de 430 anos, 400 anos de opressão ali no Egito. E eu quero pensar sobre isso com os irmãos nessa manhã, sobre a multiplicação do povo de Deus, sobre a multiplicação da igreja, sobre uma igreja que cresce, sobre uma igreja que é saudável e se desenvolve, sobre uma igreja que não para. O mundo pode fazer leis, podem criar leis, fazer estruturas para perseguir a igreja, queimar igrejas, queimar fiéis a Cristo, como nós ouvimos e lemos, que acontece no Oriente Médio e em outros lugares do mundo. Cristãos que estão sendo perseguidos e pagando com a própria vida, mas como um pai da igreja certa vez disse, se não me engano foi Irineu, que ele disse, olha, o sangue dos crentes é como semente, quanto mais se mata crente, mais o povo de Deus cresce. Era isso que acontecia na igreja primitiva, quando os imperadores e o mundo perseguiam os cristãos, e mesmo diante da morte eles não negavam a sua fé em Cristo, mas a igreja crescia, mas a igreja se multiplicava. Então nós podemos experimentar perseguições, lutas, dificuldades, mas a igreja do Senhor Jesus não para. E esse tempo e essa reflexão nessa manhã é para isso, para nos renovar a coragem e a ousadia de que nós vamos lá fora, de que nós anunciamos o Evangelho. E não importa se o mundo nos persegue, criando leis que favorecem o pecado e nos condena, como se nos amarrasse no tronco, como as autoridades fizeram com Paulo e Silas. Mas que, ainda que estejamos amarrados no tronco, que isso não roube de nós o louvor a Deus e a consciência da nossa missão. A multiplicação da igreja, irmãos, acontece no Egito, que é símbolo do mundo. A multiplicação da igreja acontece no mundo. A multiplicação da igreja não acontece dentro dessas 4 paredes. E muitas vezes nós imaginamos isso, nós queremos convidar pessoas para que venham para cá. Nós não queremos levar até elas a palavra. Mas aqui, como uma parábola para nós é essa história. Hebreus nos diz que tudo que foi contado foi como sombra, uma parábola para que a gente pudesse receber e aprender de Deus. Então uma metáfora, uma parábola para a nossa vida hoje. A igreja cresce num lugar hostil que é o mundo. A igreja cresce num lugar de outros deuses. O Egito possuía mais de 1000 deuses. Havia 3 deuses principais, mas muitos outros deuses, uma divindade para cada coisa. Era um lugar próspero, era um lugar que naquele momento da história, todas as pessoas queriam ir ao Egito, porque era o único lugar, por causa da providência divina, usando José, era o único lugar no mundo que tinha comida. Era o único lugar no mundo que tinha prosperidade, nos outros lugares seca, nos outros lugares morte, nos outros lugares desestabilidade social, pobreza.
mas no Egito havia suprimento. No Egito havia recursos. E mesmo nesse lugar que fascinava as pessoas, era um lugar que as pessoas podiam caminhar longe de Deus. Era um lugar que as pessoas estavam distantes do Senhor. Um grande povo, um grande exército, a ponto de colocar medo em 600 mil homens, porque era o povo de Deus. Devia ser um exército muito mais poderoso, ou, melhor, muito mais numeroso. Mas o fato é que, mesmo nesse lugar, que era símbolo de pecado, símbolo da Babilônia, símbolo de um povo inimigo de Deus, símbolo do pecado, é nesse lugar que Deus vai fazer o povo dele se multiplicar. Então não pense você que Deus vai trazer multiplicação espiritual na sua vida, crescimento espiritual para você, crescimento para a igreja, aqui dentro somente. É necessário que nós estejamos no mundo, embora não façamos parte do mundo, porque Jesus nos ensina sobre isso. Ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós somos colocados neste mundo para que, à semelhança do Senhor Jesus, possamos transformar, possamos fazer a diferença. O povo poderia até lembrar da promessa de Deus, daquela terra de Canaã que ele havia prometido a Abraão, mas não era lá. Nós queremos um lugar de tranquilidade, nós queremos um lugar de conforto. Jerusalém, na época dos apóstolos ali, nos primeiros anos, era um lugar tranquilo, onde eles poderiam viver a fé deles em Cristo. Mas em Atos, capítulo de número 8, diz que se levantou, depois da morte de Estevão, se levantou grande perseguição contra a igreja. E é nesse tempo de grande perseguição contra a igreja, que a igreja se desenvolve, que a igreja sai para evangelizar, que a igreja sai e se multiplica, entendendo que não era dentro do templo, que não era ali nas sinagogas ensinando a palavra, que não era nas casas onde a igreja iria se multiplicar. Mas a igreja iria se multiplicar quando o povo saísse e anunciasse o Evangelho. Jesus vem ao mundo anunciar a palavra de Deus, e Ele diz: eu envio vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, então vão e façam discípulos de todas as nações. Então não é neste lugar, não é no banco que você assenta todo domingo, não é na sua casa, não é simplesmente convidando alguém para estar aqui, é indo ao encontro do outro, é orando pelo outro. Aí nesse sentido, é algo que Deus também vai continuar falando conosco hoje à noite, na nossa meditação de hoje à noite. É orando um pelo outro, é servindo um ao outro. Ele simplesmente disse: Pai, eu rogo que os tires do mal, mas que não os tires desse mundo, porque eles estão aqui para fazer a diferença. Jesus disse que nós somos sal, deveríamos ser o sal da terra, a luz do mundo, deveríamos fazer discípulos, pregando o Evangelho, ensinando, batizando e ensinando a palavra de Deus. A gente não pode imaginar que simplesmente vindo à igreja você está cumprindo a sua missão. A nossa missão, ela é cumprida fora dessas quatro paredes. Você vem e adora a Deus, mas é lá que você estará cumprindo o seu chamado, no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você, com o seu patrão, com os seus empregados, com os seus colegas de escola. É nesse lugar onde nós nos multiplicamos, onde nós semeamos a palavra. É quando estabelecemos o nosso espaço no Egito, é quando estabelecemos as nossas casas no mundo, é que é ali, nesse lugar, onde nós teremos uma oportunidade de fazer a diferença, de sermos sal, de sermos luz. Contudo, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. A gente está aqui nesse mundo, mas a nossa mente não está a serviço de Satanás. A nossa mente não está a serviço da ideologia do mundo. Nós, quando percebemos algum pecado ou algo que desvirtua do caminho do Senhor, isso deve criar nojo em nós, isso deve criar incômodo em nós, a ponto de pensarmos assim: o que eu posso fazer para que a igreja continue sendo multiplicada
e cumprindo a sua missão, até mesmo no Egito. É interessante que quando você lê Êxodo capítulo 8, verso de número 22, Deus, ao mencionar que iria mandar as pragas, os sinais do seu flagelo para lhe manifestar o seu poder, tanto a Faraó e aos egípcios, como ao seu próprio povo de Israel, ele disse que iria fazer distinção entre os egípcios e entre os israelitas, de maneira que as pragas iriam cair na terra do Egito, mas na terra de Gósen, que ficava poucos quilômetros, poucos metros de distância, poucas centenas de metros de distância, ali não iria acontecer nada, mostrando que quando a igreja está no mundo cumprindo o seu papel, Deus sabe fazer a distinção, quem é dele e quem não é dele. No mundo, irmãos, nós somos levados a sair do nosso comodismo para sermos instrumentos de Deus. Então não adianta você imaginar ou se satisfazer, eu vou à igreja, estou cumprindo o meu papel. Não, você tem que cumprir o seu papel lá, onde você está, onde Deus tem plantado você, que diferença você tem feito. E é ali, no Egito, no mundo, onde você é instrumento de Deus para a multiplicação da igreja. A multiplicação da igreja, além de acontecer no Egito, que é símbolo do mundo, a multiplicação da igreja acontece com a geração atual. Olha o verso de número 6. Verso de número 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. Faleceu José e toda aquela geração, os irmãos dele. Toda aquela geração, faleceu também o Faraó, o antigo rei do Egito. E uma nova geração de hebreus, de israelitas se levanta. E aí, se eles ficassem imaginando e esperando que alguma coisa que José fez pudesse tirá-los daquela situação, não. Mas eles começaram a clamar, eles começaram a orar, eles buscaram a presença de Deus. E porque eles oraram, porque eles clamaram, porque aquela geração orou e clamou ao Senhor, Deus visitou. Deus se lembrou. Se você observar o verso de número 23, 24 e 25 do capítulo 2, ele diz: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E Deus ouviu o gemido e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus então providencia os meios para libertar o seu povo, foi com aquela geração presente daquele tempo. Uma geração que clamou, que buscou o socorro de Deus, que pediu o socorro do Senhor, que gemeu diante de Deus. Foi aquela geração que foi visitada pelo Senhor. Irmãos, que nós sejamos uma geração que clame a Deus, que sejamos visitados pelo Senhor, que sejamos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que nós que confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, já tenhamos o Espírito de Deus, mas a palavra de Deus nos ensina: enchei-vos do Espírito. É o que nós devemos buscar. E essa geração foi uma geração fecunda, como diz o verso 7. O que é ser uma geração fecunda? É uma geração saudável. É uma geração que ora, uma geração que lê a palavra, uma geração que estuda a palavra de Deus, uma geração que obedece ao Senhor, uma geração que quer ver Deus agindo, o poder de Deus se manifestando. Não são as gerações passadas. Eu sei que há irmãos aqui que estão como membros dessa igreja desde quando essa igreja foi organizada. Mas somos nós, pessoas que já passaram, que fizeram a história aqui. Mas se você está aqui, é porque Deus tem um plano através da sua vida. José partiu, os irmãos dele também, mas era com aquele povo que estava ali, vivendo as lutas, as dificuldades do Egito, que Deus iria fazer a sua obra. Essa semana eu li uma frase e me chamou a atenção. Eu queria que você guardasse também essa frase. Essa frase diz: o sucesso do passado não garante a vitória do futuro. Você não pode imaginar que tudo vai dar certo para frente, porque Deus já fez e operou no passado, com irmãos que se colocaram na brecha e envidaram esforços para que a igreja chegasse até aqui.
A pergunta é: o que você tem feito? O que você tem feito para ser instrumento de Deus? Para que essa igreja seja saudável, para que essa igreja aumente, para que essa igreja se multiplique, para que essa igreja se torne uma igreja forte no Senhor. A multiplicação da igreja acontece com cada um de nós, e não com os irmãos que já passaram por aqui. Então é com você. A missão está diante de você. Deus enviou João Batista. João Batista pregou a sua mensagem, João Batista passou. Jesus veio, pregou a sua mensagem. Jesus enviou, Jesus sobe aos céus, morre, ressuscita e sobe aos céus, e ele dá uma missão aos seus apóstolos. Os apóstolos continuam a mensagem. Os apóstolos pregam, diáconos pregam a mensagem, a igreja continua. E mesmo diante da perseguição, nada para a igreja, porque cada geração dos filhos de Deus, cada geração entendia que era a responsabilidade sua de anunciar a mensagem do Evangelho, de chamar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, de compartilhar a fé, de dizer: creiam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus ensinou lá em Lucas capítulo 9, depois do verso 57 até o verso 62, que era necessário colocar a mão no arado e olhar para frente, não olhar para trás. É necessário vivermos, contarmos com a graça de Deus e vivermos no tempo presente, sendo instrumentos da multiplicação. Jesus criticou certa vez os religiosos, porque eles se vangloriavam de ser descendentes de Abraão. E eles diziam: olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam tentar praticar as obras de Abraão, mas vocês querem me matar, vocês são filha do diabo, porque vocês estão tentando fazer comigo o que o diabo faz desde o princípio, matar. E eu digo a vocês que Deus pode levantar e fazer dessas pedras filhos seus, filhos de Abraão. Com isso, Jesus estava ensinando que era possível essas pessoas se vangloriarem de uma descendência, mas ainda assim não serem instrumentos de Deus, não serem uma geração engajada na transformação do mundo. Era um povo que se acomodou com as lembranças e com as memórias da sua história, mas que não era agente do reino de Deus na terra. Nós somos agentes de Deus nessa terra. Devemos continuar a missão que o Senhor nos colocou. Irmãos, mais do que contarmos histórias, nós precisamos fazer história. Mais do que contar história, você precisa ser parte dela. Eu sei que nós podemos lembrar de nomes aqui que os irmãos contam das histórias dessa igreja. Os irmãos que sustentaram essa igreja, trouxeram essa igreja até aqui. Mas será que depois que você partir, depois que você morrer, alguém vai falar o seu nome? Alguém vai contar sobre você? Porque aqueles irmãos do passado, que já passaram por aqui, fizeram história neste lugar. Fizeram história nessa cidade, fizeram história nesse bairro. E você? Mais do que contar a história, nós precisamos fazer a história. Uma história de proclamação do Evangelho. Uma história de anúncio da mensagem da salvação. Os apóstolos não apenas anunciavam o que eles estavam vendo, o que eles haviam visto e ouvido, mas eles estavam fazendo a sua própria história na evangelização do mundo, alcançando pessoas. Por isso, faça história na sua família, faça história no seu bairro, faça história no seu trabalho, faça história onde Deus tem colocado você, pregando o Evangelho, fazendo a diferença, não se conformando, não sendo como os outros, não sendo como os egípcios, mas sendo alguém diferente, alguém que é dirigido pela palavra de Deus. E em último lugar, a multiplicação da igreja acontece em meio a todo tipo de perseguição. Não pense você que para que outras pessoas professem a fé em Cristo, ou sejam alcançadas pelo Evangelho, é simplesmente no momento tranquilo de louvor, onde o pastor prega e toca aquele louvor maravilhoso, aí faz o apelo e vem aquele monte de gente na frente. Não é isso. Não é nessa hora que a igreja se desenvolve, até porque muitas decisões que são tomadas num apelo, depois de uma mensagem, são tomadas numa questão emocional.
mas é no meio das lutas, no meio das dificuldades, das perseguições, onde a igreja se desenvolve. E aí a gente percebe alguns momentos aqui em que o povo de Deus foi perseguido. Do verso 8 até o verso 22, a gente vê essa perseguição. Uma perseguição que se manifesta de forma física. Quando o faraó percebeu que os israelitas estavam crescendo no número, ficando mais poderoso, mais numeroso do que os egípcios, eles disseram: olha, vamos usar de astúcia, vamos oprimi-los, vamos escravizá-los antes que eles percebam a força que têm. Certa vez um adolescente, uma criança, estava passando por um lugar onde animais, bois, cavalos, ficavam presos, um estábulo. E aí um adolescente percebeu que um touro estava preso por uma corda muito fina. E ele procurou o homem lá, que é responsável por cuidar dos animais, e ele perguntou: como é que esse touro não sai dali? Ele tem força para arrebentar aquela corda fininha. E aí o criador do animal disse: olha, ele não sabe a força que ele tem, por isso ele não arrebenta a corda. Satanás usa de astúcia para nos oprimir e fazer a gente esquecer quem somos, quem luta por nós, que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nele nós somos fortes. Então os egípcios assim, com astúcia, oprimiram de forma física os israelitas, enganando-os. Como diz o verso de número 13 e 14, então os egípcios com tirania faziam os filhos de Israel, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Sabe o que isso mostra para nós? Que além de ser uma opressão física, que o texto nos aponta, mas você já se sentiu cansado com tanta agenda, com tantas coisas que você tem que fazer durante a semana? Você já parou para pensar que tantas atividades que nós nos envolvemos durante a semana não são bênção de Deus para nós, mas opressões malignas para roubar um tempo que nós poderíamos dedicar a Deus? E aí você já acorda correndo, pensando que você tem um trabalho para fazer, você tem que cuidar dessas coisas, você tem que fazer isso. Chega no final do dia, você já tem um curso para fazer, você tem academia para ir, e você está fazendo um monte de coisas, mas anunciar o Evangelho, pregar a mensagem da salvação, você não tem feito. Você tem uma agenda muito lotada. Você está sendo oprimido pela sua própria agenda. Satanás está usando de astúcia. E a gente acha que está fazendo muita coisa, quando na verdade a gente está gastando toda a nossa energia em tijolos de barro que vão ficar aqui nessa terra. Mas Satanás, ele usa de astúcia como o rei do Egito, para oprimir fisicamente, para roubar o nosso tempo, para nos colocar cansados. Aí a gente diz assim: eu estou tão cansado, não tem como eu me envolver com a obra do reino de Deus hoje, não tem como eu me envolver com a obra de Deus. Sim, você sempre terá uma desculpa para não cumprir a sua missão na multiplicação da igreja, a sua responsabilidade na multiplicação da igreja. E é essa perseguição que, quando Satanás levanta de forma a oprimir o povo de Deus, e mesmo assim, isso não dá jeito, porque o povo continua crescendo, porque aquilo que você não faz, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos, outros fazem. E aí, nesse sentido, eu quero voltar ao que Jesus falou, que Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, porque Deus pega um coração duro e faz com que até mesmo uma mula, um ímpio, anuncie o Evangelho dele, enquanto o povo de Deus que conhece, nem sempre tem anunciado. E a gente se contenta em vir à igreja. Mas o povo de Deus não para, o povo de Deus continua crescendo. Eu penso que, numa interpretação literal desse texto, aquilo que irmãos nossos estão passando do outro lado do mundo
pode chegar um tempo que nós mesmos iremos passar aqui no nosso país, de perseguição física, de sermos sentenciados à morte, porque somos cristãos. É claro que para alguns isso não iria fazer muita diferença, porque talvez alguns tenham vivido como agentes duplos. O inimigo não sabe que você é cristão. Como os 7 filhos de um sacerdote chamado Seva experimentaram ouvir de um diabo, de um demônio que possui uma pessoa. Eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês eu não conheço. E aí Faraó tem a ideia de fazer uma perseguição velada, sem que o povo soubesse. Chama as parteiras, diz assim: olha, eu quero que vocês matem todos os meninos. Todos os meninos. E as parteiras temeram a Deus. E aí mentiram. Olha, antes que a gente chegue, as crianças já nasceram. Talvez aqui a gente aprenda numa ordem de mandamentos. A gente sabe que o mandamento não matarás vem antes do mandamento não dirás falso testemunho. A vida é mais importante. Mas o fato é que elas encontraram graça diante de Deus, Deus abençoou a família delas, e o povo de Deus continuou crescendo. A gente vive um tempo, eu creio que a gente vive um tempo assim no nosso país, uma perseguição velada, onde você pode até ser evangélico, você pode até ser discípulo de Jesus, mas a sua voz é abafada. Tentam abafar a voz da igreja, tentam diminuir o povo de Deus, uma perseguição ideológica. Você pode pregar sim sobre o amor de Deus, que tolera qualquer pecado, mas você não pode pregar sobre a justiça de Deus, você não pode pregar sobre a santidade de Deus, que abomina o pecado, embora ame o pecador e quer transformar a vida dele. Um Deus que nos alcança e não quer que nós permaneçamos do mesmo jeito, mas quer que nós sejamos como Jesus. Então a igreja é perseguida de forma velada pela mídia, pelas pessoas, pela sociedade, mas a igreja continua crescendo, porque sempre haverá aqueles que têm uma voz que anuncia o Evangelho. Terceiro lugar, o verso de número 22 nos mostra que depois de tentar perseguir o povo de Deus e destruir o povo de Deus, oprimindo fisicamente, perseguindo de forma velada, Faraó cria uma lei. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Ele criou uma lei que dava autoridade a todo cidadão egípcio a matar os filhos dos hebreus. Às vezes, alguns cristãos, ou muitos cristãos dos nossos dias ficam com medo quando a Câmara vota lá uma decisão, uma lei, cria uma lei. Ah não, agora vai ter casamento, é aprovado casamento homossexual e a igreja vai ter que fazer casamento homossexual. Ah, agora aprovou uma lei que não se pode mais falar, estou falando dessa questão de homossexualismo que está muito em voga, né? Homossexualismo e ideologia de gênero. A igreja agora não pode pregar mais contra o gênero, porque senão isso é discriminação, é preconceito. E a igreja ou os pastores que anunciarem isso, que falarem isso de púlpito, vão ser perseguidos, vão ser presos. E a gente fica com medo dessas leis. Mas não são as leis que fazem a igreja parar. É a covardia que faz a igreja parar. É a timidez que faz a igreja parar. Porque mesmo diante da lei, houve aqueles que ousaram servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, anunciar a palavra do Senhor. Então Jesus foi perseguido desde que nasceu. Ele teve que fugir para o Egito para não ser morto por Herodes. Quando ele volta e inicia o seu ministério, ele também é perseguido, até ser crucificado, mas a igreja não para ali. Embora a igreja pertença a ele, e ele seja o fundamento da igreja, a igreja não para ali, a igreja continua. Então matam Estevão, e a igreja não para com a morte de Estevão.
A igreja continua. Cria-se uma lei, Paulo está com um documento, com autoridade para prender os cristãos. Mas aquilo não para a igreja continua. Porque sempre houve um povo comprometido com a proclamação do Evangelho. Pedro foi preso, Paulo e Silas foram presos, João foi exilado e a igreja continuou apesar das circunstâncias, porque a multiplicação da igreja acontece em meio a qualquer tipo de perseguição, em meio a qualquer tipo de circunstância. Que nós possamos lembrar disso, que a igreja precisa ser uma igreja saudável, uma igreja fecunda, em qualquer circunstância. Então, quem sabe nós entendamos então, que até mesmo no meio da aflição, que até mesmo no meio do Egito, dentro do Egito, experimentando todo tipo de circunstâncias adversas, nós podemos crescer espiritualmente. E aí eu quero fazer uma aplicação pessoal. Eu estou falando de uma aplicação geral em termos de igreja. Agora eu quero olhar para a sua vida e pensar para a nossa vida de forma particular e pensar numa aplicação pessoal para nós. O nosso crescimento espiritual, irmãos, ele independe das circunstâncias. E talvez naquele momento que você mais é afligido, em que você mais enfrenta a adversidade, em que mais você sofre, é naquele momento em que você mais cresce. É aquele momento em que você mais anuncia de Deus. Então não pense que na aflição você perdeu a sua missão ou perdeu o seu propósito de ser, mas é nesse tempo em que você cresce, é nesse tempo em que Deus multiplica a sua força espiritual. O diabo e seus demônios ao longo da história vêm tentando destruir a igreja de Jesus, mas ela vai se multiplicando e sendo fortalecida. O diabo ao longo da história vem tentando roubar a fé do coração dos filhos de Deus, mas mesmo no meio da aflição eles vão perseverando e confiando, que eles não seguem por aquilo que veem, eles seguem pela ação do Senhor. Eu quero encerrar, concluir, dizendo que a multiplicação da igreja conta com a graça de Deus, que preserva o seu povo. O verso de número 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Que as pessoas à nossa volta, que o mundo à nossa volta, fique inquieto com a nossa presença, que a nossa presença incomode, que a nossa presença faça a diferença, que nós sejamos a voz de Deus, a voz do Evangelho, a voz da salvação na vida das pessoas que nos cercam. Entendendo que é Deus quem faz o povo dele se multiplicar. Paulo diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. A igreja se multiplica com a graça de Deus, que vai preservando o seu povo, que vai preservando a nossa vida em toda e qualquer situação. O capítulo 2 continua lembrando-nos disso, como Deus preservou a vida de Moisés ainda bebê. E como assim a gente vê a graça de Deus ali com aquele neném? Como Deus cuida do seu povo. Então, não desanime. Ainda que você esteja no Egito, no mundo, ainda que você enfrente a adversidade, mas é com você. A missão e a obra é com você. E que você não perca de vista esse propósito que Deus tem através da sua vida, de usar você para multiplicar, para abençoar outros, para fazer discípulos.